tarde, seja bem-vindo ao Fórum Leonino. Hoje, como já deve ter percebido, com um decor bem diferente, porque hoje é um Fórum Leonino em que vamos estar a falar muito de história, mas mais precisamente de camisolas com história. E precisamente para nos falar destas camisolas com tanta história, com tanto peso em cima, peso pela positiva, obviamente, a convidada Sporting TV aqui em estúdio, Nuno Barradas, vogal do basquetebol do Sporting Clube Portugal. Nuno, antes de mais, muito obrigado por teres vindo uma vez mais à Sporting TV. Obrigado, sobretudo, por teres trazido história, muita história à Sporting TV, nomeadamente ao Fórum Leonino. É um autêntico orgulho poder estar num estúdio que tem tanta história aqui para contar e que tu certamente ao longo desta hora nos vais contar. De relembrar, antes de começarmos a nossa conversa, de relembrar aí para casa que questões para o Nuno pode colocá-las através de forumleonino@sportingtv.pt. Nuno, a primeira pergunta obrigatória: quantas camisolas é que tu tens? Epá, toda a gente me pergunta e eu digo sempre que eu não sei. Teve de ser, não tens hipótese. É que eu tenho muito má memória, portanto, eu fiz o site, não é? Onde mostra as camisolas verdebranco.net, precisamente para me recordar que camisolas é que eu tenho. Então, se aparece uma à venda, eu primeiro vou ver ao site se já tenho esta, se já não tenho. Okay. Eu diria camisolas usadas em jogo por jogadores ou por atletas, portanto, camisolas de jogo não é as que se compram na loja, mas mesmo as dos jogadores, devo ter umas 130, pronto. Não sei exatamente, mas eu tenho de tudo. Tenho camisolas dos jogadores, camisolas da Loja Verde, daquelas réplicas da Sailev e até daquelas camisolas fajutas que vêm da China. Portanto, eu coleciono todo o tipo de camisolas de Sporting. E está tudo concentrado num site, verdebranco.net. Exatamente. Como é que começa esta paixão pelas camisolas do Sporting? Acredito que a paixão começa primeiro pelo Sporting e depois passa para as camisolas, e depois também a paixão muito de colecionar objetos e nomeadamente as histórias associadas a estes objetos, neste caso às camisolas. Nós estamos em condições de para já mostrar o teu site e pergunto como é que começa precisamente esta ideia. verdebranco.net. É verdade. Bem, em primeiro lugar é verdade, o colecionismo é uma coisa especial. Um colecionador é colecionador e é muito comum fazer-se uma coleção e depois às tantas passasse para outra. Eu em criança eu cheguei a fazer coleção de moedas, mas pronto, aquilo não durou muito. Eu comecei a ter camisolas de Sporting, eu tive muitos anos a trabalhar no estrangeiro, eu voltei em 99 e no Natal a minha mãe, com grande otimismo, ao fim de 17 anos sem ganhar o campeonato, a minha mãe ofereceu-me uma camisola de Sporting e fomos campeões. Essa camisola foi a minha primeira, foi só em 99, por acaso já não a tenho, que me roubaram, enfim, não faz mal. A minha mãe já me deu outras depois disso, ela costuma dar-me de vez em quando no Natal, nos anos. Tua mãe é santa. É verdade, é verdade, e sempre tenho uma camisola suja, dou-lhe para lavar. Mais santa é a tua mãe, aliás, claramente. Eu devia vir nas etiquetas, quando sujo, dar à mãe. Em vez de lavar a frio. Mas continuando. Isto transformou-se depois numa coleção. Eu fui ao estrangeiro, à Escócia, e vi, pá, isto tão giro, comprei uma camisola do Celtic. Depois, como viajava mais ou menos frequentemente, 2 ou 3 vezes por ano, eu tentava no país onde ia comprar uma camisola de um clube qualquer que fosse às riscas verdes e brancas. E neste momento também tenho uma data delas, sei lá, desde clubes da 6ª divisão da Alemanha até clubes da Austrália, por aí afora. Há em todo o mundo há o amor pelas listas verde-brancas. As camisolas do Sporting foi naturalmente, primeiro com essas que me ofereceram e depois comecei a ver. Eu ia ao estádio e via alguém com uma camisola da Adidas que dizia fax, com a publicidade de fax. Eu perguntava, mas o que será aquilo? E comecei à procura ver, mas que camisola será aquela? Comecei a investigar. E daí veio o gosto de começar à procura dessas camisolas e a coleção começou assim. O site foi mais tarde, foi há cerca de 5 anos, precisamente porque eu já não sabia que camisolas tinha ou não tinha e achei, pá, isto é melhor mostrar a minha coleção. Foi uma forma de te organizares também o site? Exatamente. E também de arranjar contactos. E o site trouxe muitos contactos. O primeiro, mal o site estava online, foi o meu amigo Nuno Ruivo que me telefonou, que me contactou a dizer, epá, tu tens a camisola assim do Jordão, eu estava à procura dela, tu passaste-me à frente e tornámos amigos. Porque isto não sou só eu que coleciono camisolas de Sporting, não é? Há vários e de todos os clubes. E de todos os clubes. Aliás, no colecionismo de camisolas não há clubites. Eu dou excelentemente com colecionadores do Benfica, do Porto, de todos os clubes, porque nos ajudamos uns aos outros. Não é? Temos grupos no Facebook para nós onde trocamos ideias, contactos. Por exemplo, se eu conheço alguém que tem uma camisola do Benfica, mas esse alguém é do Porto, e alguém que tem uma camisola do Porto, mas é do Benfica, troca direta? Eu ponho-os em contacto para trocarem um com o outro.
Tenho aqui camisolas que foi, olha, esta do Del que está ali amarela, que é de futsal. Ajuda-me, aquela camisola, portanto, Aquela, o Del, aquela que número tem 10 o número amarela. 10. Nós Exatamente. vamos pedir aqui para podermos mostrar para quem nos está a ver em casa. Portanto, a camisola do Del, aquela que tem ali o número 10, mas pode ir continuando a história. Exatamente. Sim. Foi um colecionador de camisolas português, mas que mora no Brasil, que a encontrou no Brasil, que me perguntou se eu estava interessado. Ele conseguiu dá-la a outro colecionador de camisolas, também do Benfica. O primeiro é o Luís Gomes, o outro é o meu amigo Paulo José. Deu-lhe e depois veio parar às minhas mãos. Ou seja, foram 2 colecionadores do Benfica que me ajudaram a ter aquela camisola, por exemplo. Não há clubites, claro, depois. Não há clubites enquanto falamos de camisolas. Ok, deixa-me dividir aqui esta pergunta em 2 partes. Em primeiro lugar, materialmente falando, estas camisolas são valiosas? Quanto é que pode custar conseguires trazer para a tua coleção uma peça de coleção? Passa a redundância. Sim. Ora bem, isso varia muito. Estamos ainda na parte material. Com Já certeza, vamos depois à outra parte, que é muito mais importante, obviamente. Com certeza, varia muito. Eu, como tenho pouco dinheiro, eu procuro as oportunidades como todos os colecionadores. Eu não tenho pressa em ter a camisola X, porque camisolas há muitas e uma pessoa tem que ir selecionando o que é que compra. Portanto, encontram-se camisolas por 10 euros, por 5 euros, por 15 euros. É preciso esperar até a camisola correta aparecer. Obviamente, se for uma camisola de 1950 e tal, utilizada em jogo por um jogador do Sporting, não vai custar 10 euros, vai custar bastante mais. E pergunto, essas camisolas encontram-se facilmente em leilões, sites? Não acredito. Essa é que é a questão, mais do que o preço, que uma camisola antiga não vai sair muito barata, mas também não é algo que uma pessoa pensa de raridades, não é? São peças únicas, porque são utilizadas num jogo de há não sei quantos anos. São peças únicas. A questão é aparecer alguém que tenha uma e que se queira desfazer dela. Isso é que é a parte difícil. Quando aparecem, há muita gente à procura. Por exemplo, camisolas aquelas dos anos 80, as Lecoq Sportif. Eu tenho imensos contactos de pessoas a dizer: eu queria uma Lecoq Sportif, o que é que eu tenho que fazer para arranjar uma? E eu respondo: eu Lecoq Sportifs tenho 6 ou 7 e cada uma delas é mais de um ano de procura. O meu conselho é: procure todos os dias durante um ano, com sorte pode ser que apanhe alguma. A questão não é o preço, é mais o encontrar. É a oportunidade. E estamos a falar de coisas, portanto estás a falar num ano, talvez encontrar uma camisola dessas da Lecoq Sportif. Exatamente. E diz-me uma coisa, neste caso, os clubes e os jogadores acabam por ser também uma fonte destas peças em si? Porque acabam por ceder a sua camisola? Vezes, sim, mas em geral não. Acontece às vezes, um jogador do antigamente tem dificuldades e vende o seu espólio. Isto é raríssimo, normalmente não é assim que acontece. Por exemplo, para dar um exemplo, eu tenho a camisola que o Xandão usou em Manchester, no Etihad. Portanto, ele calma com aquele gol de calcanhar, mas isso foi cá. Eu tenho a camisola do jogo lá. Eu estava nesse jogo, lá. Muito bem. Eu tenho a camisola do jogo lá do Xandão. Grande Como é que eu arranjei do Matias. No fim eles trocaram camisolas e foi uma pessoa ligada ao Manchester que ficou com a do Xandão e que me a vendeu. Passado na semana seguinte, basicamente. Como é que tu conseguiste desencantar essa pessoa do Manchester City que tinha a camisola do Xandão? Ora bem, o segredo é a alma do negócio e do colecionador. Mas estás digamos na Sporting assim, TV, estamos em casa. Nunca tanto esta frase fez tanto sentido. sentido. Os colecionadores todos, de todos os clubes a ver aqui. E eu devo dizer, para arranjar camisolas, o essencial é ter amigos. E nisto, esses grupos do Facebook, como o Colecionadores de Camisolas de Portugal ou o Amor às Camisolas, são essenciais. São grupos restritos, onde só entram as pessoas de confiança, porque há muita gente que não é honesta. E são esses grupos de entreajuda que levam a que se consigam peças que de outra maneira não conseguiríamos. Ok, portanto, qual é que é a peça mais cara que tu tens no teu espólio? Se o quiseres referenciar, se não o quiseres referenciar, obviamente, por toda a segurança que isso envolve, se nos quiseres dar um intervalo onde se encontre o valor desse objeto, dessa peça, dessa camisola, aliás, mais valiosa, materialmente falando, porque já vamos à outra parte da questão. Materialmente falando, eu diria que a minha camisola mais valiosa é uma camisola alternativa que foi usada entre 1955 e 1964. Durante 10 anos foi aquela camisola alternativa verde. Está na pontinha ali mais afastada. Estamos a falar das camisolas que estão na parte de baixo aqui do nosso decor do fórum. É a verde ali toda, ali do nosso lado direito. Essa camisola foi usada ao todo para ir durante 10 jogos e as camisolas passavam de ano para ano, de jogador para jogador. Nós agora estamos a ver na imagem, portanto, é a imagem que está ali por baixo daquela exatamente, do fórum. É a que está na câmara mais à esquerda. Okay, é na que está, portanto, é que está mais à esquerda, a camisola toda verde. Esta camisola, portanto, valor? Eu paguei 150 euros por ela, só que ela vinha estragada porque o filho do jogador
tinha usado na escola, e eles tinham uma equipa, e ele tinha desenhado à mão, com caneta tinta permanente, o emblema da escola dele à mão. De maneira que as pessoas acharam que a camisola está estragada. Eu comprei a camisola e dei à minha mãe, que com muita paciência, em 4 ou 5 horas... A partir de agora, não esqueça, é verdade, é verdade. E limpou a camisola e trouxe, não há um vestígio desse emblema que era marcador não era assim há 40 anos e não era atrás. assim tão permanente quanto isso, felizmente, não é? Felizmente. Pois, mas era, portanto, neste momento, eu diria que essa camisola, valor não tem porque eu não a vendo, claro. Mas camisolas equivalentes que se encontram de outros clubes não sei, um salário mínimo ou 2. Não deixa de ser interessante esse valor, claramente. Mas depende muito de quem quer vender, quem quer comprar. Claro. Eu não quero vender, portanto não tem valor. Depende do grau de desespero da pessoa na altura que está a vender por necessidades financeiras, não, obviamente. Camisolas destas há tantas pessoas interessadas, porque não é só portugueses ou colecionadores do Sporting, há pessoas que gostam de camisolas dos grandes clubes mundiais. E então, por exemplo, de 2 camisolas do Cristiano Ronaldo do Sporting que eu vi, uma delas foi vendida para o estrangeiro, para um colecionador americano, por exemplo. Sabes o valor de venda ou não? Meramente por curiosidade? Não fui eu que fiz o negócio, mas eu diria que foi alguns milhares. Pois, realmente. Olha, numa altura em que nos chega a primeira questão do nosso telespectador Manuel Dias, muito obrigado pela sua pergunta. Qual a camisola mais antiga que tu tens? Mas antes de responderes, vamos só aqui fazer um pequeno parênteses nesta... Já lá vamos a esta questão deste nosso telespectador, porque eu primeiro queria saber, em termos, e agora sim, sentimentais, qual é a camisola mais valiosa que tu tens? A camisola mais valiosa que eu tenho, é a melhor camisola da minha coleção, é esta aqui. É esta que está aqui, é esta número 13, Paulo B. E podes ir explicando porquê? Sim, eu tenho aqui neste canto 4 camisolas das modalidades, que é uma do Ricardo Figueira do hóquei, uma do Del do futsal, uma de um júnior do handball e uma do Paulo B, que é iniciado sub-14 do basquetebol. São as 4 modalidades de pavilhão do Sporting. Agora que temos a missão pavilhão, põe-se aqui. Esta 13 é a melhor camisola do Sporting porque é o meu maior orgulho, que é o meu filho mais novo que joga no basquetebol do Sporting. Portanto, é esta de longe claramente a tua eleita. Ora bem, agora sim vamos a responder à questão aqui do nosso telespectador Manuel Dias. Já tens a pergunta em rodapé, aliás, qual é a camisola mais antiga que tu tens? É aquela verde, que foi usada a partir de outubro de 1955. Aquela que estávamos a ver há pouco? Exatamente, até 1965, durante 10 anos. Eu sei que foi usada durante estes anos, porque vi o jornal Sporting, todas as páginas de todos os anos, para descobrir exatamente quando era esta camisola. Como é que tu conseguiste adquirir esta camisola? eBay. Mas o que aconteceu foi que o jogador faleceu, infelizmente. Era uma pessoa que tinha um cargo no Sporting e, passado bastantes anos, o filho, que eu penso que não tinha necessidades, mas foi uma questão, tinha o espólio do pai, não o queria e decidiu vender. Eu fiquei com, penso que 3 camisolas dele do Sporting. O meu amigo Ruivo ficou com uma, fui eu que fiz um negócio, mas ele ficou com uma delas. Porquê? Porque em vez de estarmos a competir para aumentar o preço, colaborámos, decidimos, ok, vamos juntos e assim conseguimos uma coisa mais razoável. Também camisolas de Portugal, que era um jogador da seleção, e por aí afora. Negócios no eBay é muito raro, a maior parte das camisolas antigas aparecem nos circuitos fechados dos colecionadores. Volta, não volta, recebo um e-mail, camisola tal, preço tal, há interessados. Ou no Facebook. Sim. Como é que, assim, a rede social, Facebook, não dá a mínima hipótese, não é? Como é que é avaliado o valor de uma camisola? É pelo peso, é pelo jogador que a vestiu, é pelo jogo em que ele a vestiu, é pela altura em que a vestiu, é pelo país que representou, pelo contexto político histórico da época, é pelo golo que ele marcou, é pelo golo que ele conseguiu defender, pelo aquele corte, é porque aquela camisola ficou rasgada ou porque aquela camisola foi marcada naquele canto que trouxe um título europeu para o Sporting? Essa do Moraes está no museu ao fim de 50 anos. Eu agradeço imenso às pessoas que o ofereceram agora. Tal como ao meu amigo Francisco Cercas, que ofereceu uma do Cristiano Ronaldo, que está no museu. Foi ele que conseguiu, é a segunda que eu vi à venda. E ele comprou e ofereceu ao museu. São pessoas espetaculares que fazem isso. Eu ofereci uma do Figo, que está lá. Ora bem, o valor depende muito de muitas coisas. Primeiro, quais são as camisolas mais caras de futebol? Simples, vamos pensar.
um país ou que sejam fanáticos por futebol, Argentina e que Brasil. só tenham... Não, Não? não, porque esses já ganharam muito. É a Inglaterra de 66, da final do Bobby Mundial. Charlton. Exatamente. Essas camisolas foram vendidas poucas, sempre 1 ou 2 milhões. Precisamente porque os ingleses só ganharam muita vez. Ajuda-me, eu não sei se ouvi mal. Estamos a falar de 1 ou 2 camisolas que foram Que ao vendidas. todo já foram vendidas, cada uma delas por 1 ou 2 milhões de libras. Porquê? Porque os ingleses, há muitos ingleses com muito dinheiro, são fanáticos por futebol. Do Brasil, digamos, uma camisola Pelé do Mundial de 50 e tal, 60 e tal. 50 mil, 100 mil, depende um bocadinho. Claro que não aparece todos os dias, mas existem. E há negociantes de camisolas em cada país, com acessos diretos à seleção canarinha, há um com acesso direto aos balneários do Barcelona e do Real Madrid. Por exemplo, se eu quiser ter uma camisola do Cristiano Ronaldo usada em jogo este ano, não custa nada, basta pagar. Okay. Umas valentes centenas de euros, mas é simples. Porque E essa, existem esses camisola, negociantes. e essa camisola teria algum valor para ti? Valor histórico acreditei, já porque é o melhor do mundo que a está a vestir, mas valor para ti? O valor para mim era uma camisola do Cristiano Ronaldo, Ok. No Sporting, tanto como sénior como na formação. Como na formação. Muito mais do que uma de outro clube, apesar de que é o nosso melhor do mundo, obviamente que é uma camisola. Eu não coleciono camisolas de outros clubes, exceto filiais de Sporting, e clubes riscas verdes brancas, mas pronto, Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo. Não é? Mas por princípio não é a camisola que eu andaria à procura. O valor, digamos, de camisolas de Sporting é muitíssimo mais baixo do que isso, porque é um clube português, porque não há assim tantos colecionadores, e os valores são muito mais baixos. O que é que determina o valor? Primeiro, o jogador determina. Eu tenho uma camisola ali, uma Stromp de 85, um amigo meu tem uma exatamente igual, só que a dele é do Manuel Fernandes, ele pagou o dobro. Uma das camisolas que está aqui embaixo na nossa zona, no nosso resto de chão, exatamente, aqui do decor da Sporting TV, há de ser uma destas aqui que está embaixo. É agora, já aqui neste cantinho, esta Stromp. Nós hoje claramente estamos a facilitar aqui a vida ao nosso realizador. Exatamente. Ele deve estar a adorar, mas portanto é aquela que nós agora estamos a ver em imagem? Exatamente, é a Stromp verde branca. A minha é de um jogador que teve muito pouco tempo no Sporting, tudo bem. Uma do Manuel Fernandes vale mais. Eu pessoalmente, eu não coleciono jogadores. Há quem colecione de qualquer clube, colecionam as grandes estrelas de todo o mundo. Eu não, eu coleciono camisolas de Sporting e dou mais valor ao leão ao peito do que ao nome nas costas. Portanto, obviamente que eu adoraria ter uma camisola do Manuel Fernandes, mas fico contente por ter uma Stromp do mesmo ano de outro jogador qualquer. E eu gostei muito dessa frase que tu utilizaste agora. Tu colecionas histórias também? Eu tenho muitas histórias sobre camisolas. Aliás, no site há uma secção chamada Temas, onde conta imensas camisolas. O site verdebranco.net, para quem quiser conhecer mais do trabalho e do excelentíssimo trabalho aqui do Nuno Barradas. Isto é coisa para te ocupar muito tempo da tua vida também, não é? Sim, eu devo dizer que neste momento o site o Verde Branco é atualizado menos frequentemente. Por exemplo, neste momento tenho 3 camisolas para meter, que ainda não meti por uma razão simples. Com isto está ligado agora ao basquete e com outras coisas no âmbito do Sporting, atualizo menos vezes do que costumava atualizar, mas estão aí centenas e centenas e centenas de camisolas. E não é só minhas, há camisolas de outros amigos colecionadores, porque o objetivo há muito tempo que deixou de ser mostrar a minha coleção, é mais documentar a história da camisola do Sporting. Nós nesta altura estamos aqui a ver o teu site. Exatamente, clicando numa das fotos vamos parar à década correspondente. Em qual é que queres que eu carregue, por exemplo? Agora guia-me tu. Por exemplo, nessa Stromp, por exemplo, ou nessa terceira. Nesta terceira. Isso vai dar às camisolas da década de 80. Pois vai. Ou deveria ir. É mais assim, ou deveria ir. Não, pronto, já foi. Eu nesta página, eu só mostro 3 camisolas de cada... Eu conto, por exemplo, a história, como é que eram as camisolas aí. Tens razão. Essa afinal primeira estava a funcionar bem, está... estávamos a ser injustos aqui com a rede da Sporting TV, que afinal essa está a número funcionar 3 bem, que aí está aqui em baixo, é usado em jogo pelo Inácio, num jogo particular contra o Cosmos de Nova Iorque. Essa número 3 exatamente. Fantástico. Que é fantástica. Esse modelo de camisolas só foi usado num jogo. Como é que tu portanto, foi tem o valor... próprio Inácio que deu? Não. Como é que tu vais buscar esta camisola? Esqueci-me. Conta-nos, esqueceste? Esqueci-me. Há camisolas que eu me esqueci completamente. Sim, são tantas. Só te damos o desconto por causa disso. Não é por causa disso. É mesmo porque prefiro não dizer. Por exemplo, outro dia, eu estava em Alvalade, pediram-me para mostrar camisolas antigas. Apareceu um antigo jogador. Eu vou dar uma pista. Tem neste momento uma posição do Sporting e o nome dele começa por V.
Ele olhou para uma camisola e disse, Não mas é essa Vasco, camisola é não minha. é Vítor, não é Não. Venâncio. Não, Pois. pois. Ele disse, mas essa é a camisola que eu usei na final da Taça de giro. Portugal em 1982. giro. Essa camisola é minha. E eu disse, ai não é não, essa Agora é tua. já foi, mas agora é minha. Então como é que arranjou? Epá, esqueci-me. Não é? Porque há histórias que não se contam de maneira que, como uma pessoa arranja as camisolas, não vou dizer ao jogador. Isto é absolutamente incrível. E depois esta camisola aqui em baixo. Essa é do Bastos, Ok. é do Bastos. Foi usada também muito poucas vezes. Era a camisola alternativa apenas em 80 e 81. Também está aí em baixo. As duas têm o emblema de campeão nacional. Tens aqui mais camisolas? Tens, sim. Tem, elas continuam, por exemplo, Sim, isto, eu estou a ver. Isto reflete todo o teu espólio, este site verdebranco.net. o meu e de Claro, outras pessoas. ok. As camisolas que têm o fundo em preto são minhas. Essa número 6 é do tal jogador começado por V. Já agora tem uma coisa interessante, é de 81 e 82 e é de marca Espera aí, Puma. portanto, estás a dizer, um jogador começa por V, nós não vamos dar Por acaso agora... diz aí, usada por Portanto, Virgílio na final da Taça de Portugal contra o Braga. Nós a tentar não dizer o nome dele e depois o nome a passar aqui na internet. Vejam Absolutamente, só. é de uma inteligência absolutamente Vejam só. fantástica, não é? É muito inteligente. Mas vejam, é da Puma. A nossa ok. primeira marca foi a Puma. As pessoas já se esqueceram disso. A Lecoq Sportivo foi a segunda marca que nós tivemos. Isto tens aqui trabalhinho realmente para te ocupar. Que parte da tua vida? Epá, isso já ocupou uma parte. O site está online há cerca de 5 anos. Epá, é bastante visto, qualquer coisa como 200 pessoas por dia. O que não é muito em termos de sites sportinguistas. Há sites sportinguistas que têm dezenas de milhares de visualizações por dia. Mas isto é nanotemático, não é? É apenas camisolas de Sporting, mais nada. Mas tornou-se o site de referência. As pessoas contactam-me, muitas vezes perguntam-me, eu queria uma camisola assim ou assado, consegue arranjar? Às vezes consigo, muitas vezes não. Há pouco referenciavas então a camisola da Lecoq Sportif, olha, nem por acaso, 82, 83. Pois, essa tem fundo verde, não é minha. As com fundo verde não são minhas. Que giro. Por exemplo, quem quer uma Strompe do centenário, estão-me sempre a perguntar, eu digo sempre, pá, Mas é isso não há, engraçado que neste não se site consegue. verdebranco.net, portanto, há sempre, não é só pôr a fotografia da camisola, há sempre uma fotografia, há sempre uma história associada e a forma, pelo menos. Normalmente. Há sempre uma história que é contada em cada um dos momentos, como nós podemos ver aqui em baixo. Ou seja, é uma coisa bem construída, não é apenas colocar uma camisola por colocar. E esta aqui do Manuel Fernandes de 83 a 84, também não. Não, esta de baixo não é tua, mas a de cima. Exatamente, pois, a de com cima é agradecimento. minha. Exatamente. A de cima é E minha. vocês fazem sempre questão de fazer os devidos agradecimentos, porque há camisolas realmente, como tu dizias, não são fáceis de adquirir. Exatamente, há pessoas que não querem ter o nome, que não querem que saiba, mas em geral, pronto. Olha o Não Litos, tem aqui, problema. 84, Olha, isso é 85. verdade, ainda com a idade de júnior. Verdade, Ainda com estas idade duas são júnior. tuas, também do Jaime, o Jaime Pacheco, o Jogo Strompe, o Lecoq Sportivo. Realmente tu tens aqui peças raríssimas, é impressionante. Quem é que te ajudou a fazer este site? Foste tu que fizeste tudo sozinho? Eu não sei fazer sites da net. Ok, Portanto, ok, quem somos dois. começou a fazer o site foi a minha mulher. Foi ela que começou. Portanto, tu não só explicou-me tens como é uma que eu abençoada conseguia. mãe, tens uma santa mulher também. É verdade, é uma sorte desgraçada. E tens um clube que é fantástico. Pá, portanto, a vida corre-te bem, claramente. Olha, eu agora te pedia, até para não nos dispersarmos e aproveitarmos realmente toda esta história que nos inunda aqui na Sporting TV hoje, aqui no Fórum Leonino, pedia-te, e vamos complicar e muito a vida ao nosso simpático e querido realizador. Vamos então agora, se calhar, tentar olhar para cada uma das peças que aqui temos. Ele deve ter adorado isto. Vamos tentar olhar para cada uma das peças que aqui temos em cima. Se calhar, se ele não me disser nada ao ouvido, vamos começar eventualmente por aqui, que é para ele dar-lhe tempo para ele pensar como é que depois vai mostrar as de baixo também. Mas comecemos por aqui. Uma pequena história associada a cada uma das camisolas e das que te lembres. Ok. Ora bem, esta aqui estão a mostrar, ainda não. Isto aqui tem aqui 4 Ele vai camisolas mostrar, não te de preocupes, ele filiais vai do mostrando. Sporting. Sim. Esta aqui é do Sporting Clube de Luanda, é do basquetebol. Hoje em dia o Sporting Clube de Luanda já não tem futebol. Esta camisola é basicamente impossível de arranjar. Quem arranjou foi a minha tia Cel, que a trouxe Olha, de eu não quero Luanda. saber. Eu vou-te abrir isto. E à Pronto, vontade. está a andar. À vontade. Camisola de basquetebol do Sporting Clube de Luanda, usada em jogo por um jogador que eu não sei quem é. Foi a minha tia que me trouxe de Não há Angola, mais que ela nenhuma esteve destas? lá. Em Luanda é capaz de haver mais alguma. Eu nunca vi outra. Nem nunca vi nenhuma outra camisola do Sporting Clube de Luanda. No final temos que conversar sobre isto, não é? Pode ser que esta fique aqui na Sporting TV. Daqui não fica nada. Já agora, para quem Ok. tiver dúvida, eu não vendo nada. Quem estiver interessado em comprar o que é que seja, escusa de me contactar. Eu só compro e compro, não é? Vender E nada, já não agora, negocio e tenho de camisolas. fazer esta pergunta antes de continuarmos a fazer isto. E portanto, estamos a falar do tipo de troca, tudo coisas normais, jogo limpo, não há tudo negócios, entre aspas, limpos e justos.
ou não? O mundo do colecionismo está cheio de artistas, não é? Ok. De pessoas. Eu sou completamente leigo nessa matéria, portanto, se uma camisola do Cristiano Ronaldo de hoje em dia custa, não sei, 300 ou 400 euros, há N pessoas a falsificar camisolas do Cristiano Ronaldo. É o que nós chamamos de camisolas marateladas, que as pessoas metem os patches da competição e fazem 30 por uma linha. Como é que é possível distinguir uma camisola original de uma falsa? Ora, muito bem. Os colecionadores sabem distinguir nos detalhes. Por exemplo, eu vendo uma camisola falsa do Sporting, há algumas que eu vejo à distância, outras têm que ir ver mais ao pé. Este ano, infelizmente, como não há patrocinador da Liga, as camisolas não têm patches, ou seja, no Sporting as camisolas deste ano usadas pelos jogadores são iguaizinhas às que se comprou na loja. Portanto, tornou-se muito difícil uma pessoa ter a certeza. Aí, só há uma maneira, é saber a origem da camisola. Saber de onde é que ela vem. E se ela cheirar a suado, quer dizer que é mesmo original, quer dizer que o jogador deixou lá tudo em campo. Só se fizer um teste do ADN, não é? Ok. Só se fizer um teste do ADN. Já, olha, antes de continuarmos a mostrar as camisolas, já agora, porque temos aqui um telespectador em linha de espera, digamos assim, Hélio Abrantes, que pergunta: como é para ti fazer a coleção de camisolas com a história do Sporting? Epá, é fantástico, porque isto é uma parte da história do Sporting. Eu, quando fiz o site, eu fiz também porque não havia site nenhum de referência que uma pessoa pudesse ver. Quando eu fui procurar, uma camisola que diz fax, isso será de que ano? Era preciso ir ver ao Armazém Leonino, ao portal Sporting Memória, estar à procura. Pensei, vou fazer um site para mostrar isto. A coleção, isto é a camisola mais bonita do mundo. É a camisola do Sporting, sempre foi. Aliás, quando apareceu a Stromp, era o que se dizia, a camisola mais bonita do mundo. Passar para a listada deu imenso trabalho à direção do Sporting na altura, porque as trompas eram pesadonas, os jogadores ficavam ensopados. Em geral, na segunda parte, aquilo já os incomodavam muito. E a direção queria mudar. Foi dificílimo porque é a camisola mais bonita do mundo. E hoje em dia a listada também já são as duas. Portanto, isto é fantástico, não é? Fazes com paixão, já percebemos que Exatamente. a forma como tu falas das camisolas com paixão é normal que faças com todo o gosto. Continuando, portanto, esta estavas a explicar? Esta é de uma Podes entrar filial. sempre ali para aquela que anda de um lado para o outro. Sim. É uma filial do Sporting. Eu ajudo. É Ok. usada em jogo. Podes deixar ficar E vou assim. mostrar aqui. É do Sporting Clube de Macau. Isto também é muito complicado de encontrar aqui em Portugal. Neste caso, foi o meu amigo António C. Júnior, que é o presidente do Sporting Clube de Macau, que me ofereceu. Porque de outra forma é praticamente impossível encontrar uma camisola destas. Antes de passarmos à próxima, Mário Nunes pergunta-te, obrigado Mário, que camisola é que te emocionou mais ou que te emociona mais, para além daquela do teu filho? Epá, é provavelmente do meu ídolo de infância. Que é? Talvez a camisola que eu paguei mais por ela. Foi a minha prenda de Natal e de anos e o outro Natal e os anos há muitos anos atrás. E do dia dos namorados Pois e por aí fora. exatamente, pois exatamente. E qual é? Mas vou já dizer, custou bem menos do que um salário mínimo nacional. Ok. Pois. Sim. E é do Jordão, que era quando eu nasci em 67, o Jordão era nos anos 70, fim dos anos 70, era realmente o meu ídolo e conseguir uma camisola dele foi provavelmente o que me emocionou mais. Já agora deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses que me parece ser ajuizado e parece-me ser importante. Nós estamos aqui a falar de valores que para muita gente podem fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos aqui a falar de peças colecionáveis que são muito caras e há pouco dizias e bem que são peças que se calhar são mais do que um ordenado nacional. Isto é uma questão de opção. Tu se calhar abdicas de muita coisa para poderes ter isto na tua vida, independentemente de estarmos aqui a falar de valores que nos dias que correm, em dias de crise, fazem diferença para muitas pessoas. Isto aqui é a tua opção fazê-lo. Quase todos os colecionadores têm esse problema, porque a maioria não são ricos. Já agora terminar o ricos, raciocínio, até porque se calhar há muita gente nesta altura está a pensar eu estou aqui, estou a passar necessidades e estou a mostrar camisolas na Sporting TV. É uma questão de opção. Neste caso das camisolas, pareceu-me importante fazer este parênteses. Esse problema existe. Claro que é uma questão de opção. Primeiro, a maioria das camisolas que eu tenho foram muito baratas. Estas, que são estas poucas que aqui estão, é que custaram 100, 200 euros. Tudo bem. Eu sei que isto é muito dinheiro para a maioria das pessoas. Também é para mim. A minha mãe é uma santa e a maioria da roupa que eu visto é a minha mãe que me dá, porque eu entre comprar uma camisola nova ou uma camisola do Sporting, adivinhem lá, eu vou à Loja Verde.
E compro uma camisola de Sporting e a minha mãe, nos meus anos ou no Natal, dá-me uma camisola. E sobretudo estás a ajudar o Sporting Clube Portugal. Nós vamos ter que arrancar rapidamente, falta meia hora, parece muito, mas é pouco, mas deixa-me lançar aqui a pergunta do nosso telespectador José Caldas, que pergunta que camisola que é que tu não tens, mas que gostarias de ter e que ainda queres ter? Todas as camisolas de Sporting. Menos aquelas que estão no museu. Porque as no museu estão lá muito bem com a conservadora. Sim, mas uma camisola, neste momento, da atualidade de um jogador que esteja a jogar e que tu queiras. E não vamos dizer Cristiano Ronaldo, porque essa queremos todos, mas a que tu queiras. Pois muito bem, eu deste ano, desta época, eu tenho uma camisola desta época de jogo apenas, que é do Vítor, que é da Taça de Honra, que é usada no banco. Ele só sentou na Taça de Honra e depois foi vendido. É a única camisola de jogo, chamemos-lhe assim, que eu tenho deste ano. Portanto, não tenho nem uma alternativa amarela, nem de guarda-redes, nem a da Champions. Portanto, a camisola que eu gostaria era uma destas três, que não tenho nenhuma ainda deste ano. Do jogador, obviamente, se eu puder ter uma camisola do... E de alguns jogadores específicos já Se agora? eu puder ter uma camisola do Nani, em vez de uma camisola do Vítor, que nem sequer jogou, apenas sentou no banco, obviamente que eu prefiro a camisola do Nani. Mas eu repito, dou mais valor ao leão no peito do que ao nome nas costas. Até porque hoje em dia há, por exemplo, eu tenho camisolas do Lietzen e tenho orgulho em ter. Não tenho camisolas do João Moutinho e ainda bem que não tenho. Mas há quem tenha e pronto, é uma camisola do Sporting, vale pelo emblema que tem. E não vamos continuar nas camisolas. Esta é uma camisola de outra filial do Sporting Clube de Goa. E tem uma cor que em televisão funciona fantasticamente bem. Verdade. Nada aberrante. Mas bem gira. Já tivemos a alternativa laranja há 2 anos atrás. Sporting Clube de Goa. De Goa. Como é que isto chega às mãos? Esta camisola, para a ter, é preciso ir ao estádio comprar, em Goa. Foi o meu cunhado Tom. Foi o meu cunhado Tom que estava de férias na Índia, no fim passou por Goa e trouxe-me esta camisola, que é fantástico. Gostou? Olha, ele vai lá. Ele gosta muito da Índia. Isso é fantástico. Esta é de outra filial do Sporting. Isto é os 4 cantos do mundo. Do Sporting Clube de Nampula. Neste caso. Portanto, nesta parte aqui, estou a ver que tu organizaste as tuas aqui 4 viagens. filiais. Estas não são minhas viagens, mas é dos 4 cantos do mundo, ou por onde Portugal esteve. Esta aqui, como arranjei, foi o meu amigo Ivo Costa. Já agora deixa-me dizer-te uma coisa. Que me arranjou. No final és tu que vais dobrar isto tudo. Nem eu deixava ninguém tocar nelas. É verdade, tu deixas... Olha, ainda bem que toquei nisto. Tu deixas alguém mexer nas camisolas? Eu deixo as pessoas mexerem nas camisolas, mas quando elas estão guardadas comigo, não é? Mas com certeza, se alguém quiser tocar numa destas camisolas que estão aqui em baixo, não há nenhuma camisola que eu tenha intocável. Convém é ter as mãos limpas. Sempre com resposta na ponta de língua, aqui o Nuno. Ora bem, vamos continuar aqui por cima, depois já vamos às dali de baixo. Aliás, estas são dos guarda-redes, se calhar vamos guardar para o fim. Aqui são as modalidades, são as modalidades, são as 4 modalidades de pavilhão. Nós precisamos de um pavilhão para as nossas modalidades, para termos a nossa casa, junto à Alvalade. Isto é das coisas mais fantásticas que este Conselho Diretivo fez, é realmente avançar ao fim de tantos anos. Finalmente houve alguém que avançasse. Estamos de parabéns, fantástico. Portanto, estás a falar dessa camisola roxa com o verde. Handball, hóquei em patins do capitão Ricardo Figueira e do futsal do Del. São as 4 camisolas. Como é que elas chegaram à mão? Foram os próprios que deram ou conseguiste... Esta do Paulo, ele acha que é dele, mas não, é minha. Esta é de um júnior que deixou de ser e eu comprei-lhe. A do Del, já contei, foi 2 amigos colecionadores benfiquistas que me conseguiram encontrar. A do Ricardo Figueira, eu comprei o ano passado a Hockey Box para ajudar a secção, que na altura ainda era uma secção autónoma. E eu soube depois que eles tinham feito um concurso em que de todas as pessoas que tinham comprado a Hockey Box sorteavam uma camisola. E fui eu, o colecionador de camisolas, que ganhou a camisola de jogo do Hockey em Patins. Espetáculo. Foi um espetáculo. As pessoas, isso é muito suspeito, mas não foi um jogo completamente lindo. Olha, temos aqui outra pergunta de telespectador. Patrick Silva, se tu, neste caso é mais, colecionas camisolas se utilizaste camisolas de coleção? Se usas? Sim, eu inicialmente vestia todas as camisolas que me chegavam às mãos, que fossem de um tamanho razoável, que eu conseguisse vestir. Esse tamanho com os anos tem aumentado. Se eu antes conseguia caber numa S, hoje em dia já não. Um rapaz de porte físico mais robusto, chamemos-lhe assim. Ora bem, pronto.
Quando vou ao estádio, eu normalmente levo uma camisola vestida, mas normalmente não vou usar uma camisola de um jogador porque pode estragar qualquer coisa, mas uso, sei lá, uma camisola da Umbro com patrocínio Bonança, que é de 1990, ou uma Adidas Fax, ou uma Strom Telecel. Sim, eu costumo usá-las no estádio. Olha, temos aqui uma bela pergunta de uma senhora, que é a Patrícia Marques, que te pergunta, e bem, se tu lavas as camisolas, se não tens medo de as estragares. Há camisolas que chegam em muito mau estado. Há uma que eu não tenho aqui, que é de meados dos anos 70, que me chegou cheia de marcas de sangue, com rasgões, portanto aquilo não deve ter sido um jogo, deve ter sido uma batalha campal. Eu tentei lavá-la e o sangue que tinha, estava lá há 40 anos, não é? E imediatamente onde estava o sangue apareceu um buraco. Ou seja, tirei-a da água, deixei-a secar e neste momento não lhe voltei a tocar. Neste momento guardo-a estendida com proteção contra a umidade por aí afora. Neste momento, olha, um colecionador amigo chegou-lhe às mãos uma camisola do guarda-redes do Porto no último jogo, que aquilo também era um lamaçal, está completamente suja. Ele fez muito bem, entregou-a à mãe, estamos agora à espera de saber o resultado, de ver como é que ficou. É preciso muito cuidado e eu não meto na máquina, eu lavo à mão quando é para lavar. Há camisolas que eu guardo ainda sujas com nódoas, com os cuidados devidos, pode-se lavar. A camisola torna-se mais valiosa se tu não a lavares, se tu não a dobrares de alguma forma, se ela se mantiver quase imaculada como te chegou às mãos e como saiu do corpo do jogador. Sim. Há muitas diferenças de opinião entre os colecionadores. Há colecionadores que gostam das camisolas sujas, a maioria lava, porque dá muito mais trabalho e é complicado e as pessoas gostam muitas vezes de as terem em exposição e aí se está suja pode ganhar bolor por aí afora, de maneira que a maior parte lava. Alguns gostam de as ter imaculadas, aí metem em sacos de plástico, daqueles que te fazem vácuo, por aí afora. Há métodos, mas a maior parte das pessoas lava. Camisolas assinadas, a maior parte dos colecionadores não gosta. Por quê? Porque são dedicatórias ou se for personalizada a mim eu gosto, senão pronto, mas aquelas camisolas... Isso é o que torna também a camisola única. Mas é única para quem a tem. Exatamente. E depois muitas vezes até estraga a estética das camisolas. Muitas vezes tem ali os marcadores muito grossos. Portanto, a maior parte das pessoas não gosta delas. Eu nisso sou agnóstico. Se a camisola vier assinada, gosto dela como vem, se não estiver, também gosto dela. Não, é relativamente indiferente. As camisolas que tu trouxeste hoje aqui para o Fórum Leonino, estão aqui aquelas que tu consideras as mais valiosas para ti, sentimentalmente? Estão algumas delas. Ou há alguma que tu não tenhas trazido em que tu a guardes só para ti? Há camisolas que não se podem mostrar. Por quê? E quais? Porque são histórias de colecionadores. Toda a gente tem uma camisola que foi, por exemplo, um jogador, um familiar de um jogador que a vendeu e pediu, mas não a mostre, por exemplo. E nesse caso não mostramos, respeitamos isso. Portanto, essas ninguém as vê. Mas são poucas. Não queres vender só um bocadinho? Tens dessas? Não. Tens. Do Sporting? Eu só tenho camisolas de Sporting. Não. Ok, não queres referenciar muito bem. Claro que não, não se pode. Uma pessoa dá a palavra, tem que cumprir, porque a reputação é o mais importante que uma pessoa tem. Obviamente, e isso é o que torna também adeptos e sócios do Sporting tão especiais e aqui ficou a prova disso. Continuando, vamos agora aqui a este lado. Queres continuar por aqui? Sim, vamos continuar por aqui. Esta aqui, esta camisola número 6, que tem aqui esta publicidade em cima. É o equipamento completo, até tem as meias, mas não trouxe aqui. Isto é uma camisola alternativa 2002-2003 dos iniciados de futebol. Estamos aqui a ver nesta altura, portanto, exatamente esta que tem o número 6, sim. É 2002-2003, iniciados de futebol. Aliás, as meias têm escrito IF, quer dizer iniciado de futebol. Os roupeiros têm marcas que os colecionadores vão conhecendo. O número 6, já na altura era capitão, foi o seu primeiro ano no Sporting, chegou para os iniciados, é do Adrian Silva. Olha, esta camisola sabes que vai ficar aqui comigo, não sabes? Aviso desde já que esta camisola... Não, estou a brincar, obviamente. Por acaso também tenho uma do Adrian, dos séniores do ano passado. Tens aqui uma pergunta, se existe no site alguma camisola, e no site vamos referenciar de novo verdebranco.net, se existe no site alguma camisola do Yazaldo? Pergunta-te o Francisco Rodrigues. Muito obrigado pela sua questão, Francisco. Há aqui alguma camisola do Yazaldo? No site não há. Eu tenho fotos de uma camisola do Yazaldo que me foi proposta uma vez se eu estaria interessado e eu disse que nem queria saber o preço porque é uma daquelas camisolas que eu sei que não vou poder pagar.
Para não doer no coração, preferiste longe da vista, longe do coração? Não, porque a foto foi mostrada em privado, por um colecionador privado, a foto não é minha para eu a poder mostrar, dessas tenho muitas. Tens isto no seguro? Pai, tinha de perguntar isto. Não é preciso, está aqui, tenho muito não é pelo valor material, Sim. porque isto eu acredito que tenha dado muito trabalho a fazer. Está aqui muita paixão envolvida. Eu, se fosse colecionador de uma coisa destas, eu punho isto no seguro, claramente. Epá, eu por acaso dos meus amigos colecionadores, que são muitos, eu não sei de ninguém que tenha no seguro. Pronto, cada maluco a soltar. Olha, verdade, esta seria a minha. verdade. Vamos continuar. Portanto, Adriano Silva, quando era iniciado de futebol, passamos Depois para esta. tenho aí Só temos 20 quatro minutos, olha que não camisolas, temos muito. 4 camisolas, que são essas 4 aí na mesa, Portanto, que nunca foram vistas. Nunca nenhum Estas sportinguista nunca foram viu vistas. essas camisolas, dessa até à ponta. Mas como nenhum... Espera lá, explica lá essa história, por favor. Essas camisolas não existem. Então. Vejamos, por exemplo, estamos a falar desta, começando vamos dessa olhar para camisola violeta, vejam bem o modelo. O modelo dessa camisola é aquela camisola cor de laranja alternativa de há 2 anos. E que era cor de laranja e tinha aí onde está verde no ombro, era uma faixa preta. O Sporting mandou fazer alternativas. Portanto, E estamos pediu a à falar Puma. esta faixa preta. E a camisola era cor de laranja. Isto é a camisola cor de laranja. Mandou fazer alternativas para ver como é que ficava bem. E a Puma fez em violeta e fez em cor de laranja. O Sporting escolheu a violeta e ia apresentar a violeta. Só que um concorrente, o Porto, apresentou a sua alternativa e vinha violeta e apresentou antes de nós. E o Sporting passou para a cor de laranja. Isto é a história como me a contaram. Para saber mais, tenho que falar com as pessoas do marketing do Sporting. Envolve outras questões, obviamente. Portanto, esta camisola, eles fizeram uma camisola de teste para o Sporting avaliar, mas nunca foi produzida. Portanto, e depois não esta existe. camisola que nós estamos agora a ver. Essa camisola também é uma dessas camisolas de teste. A que foi escolhida foi, o modelo é igual, tem essa gola em bico, mas toda branca, de 2010-2011. Portanto, o Sporting, até ter uma violeta o ano passado, já estava a tentar há 3 anos. Portanto, esta. Exatamente, isso teve para ser a nossa camisola alternativa. Pois, bom, olha, nós estamos aqui a mostrar camisolas, claro, há gostos para tudo, portanto há quem gosta, há quem não gosta, muito nesta altura feia. estamos a pensar, há quem esteja a pensar é muito feia, há quem esteja a pensar é muito bonita, portanto o que Eu vale acho é que ninguém está a pensar que é muito bonita. Olha, O Sporting nunca escolheu a digas branca nunca. e escolheu muito bem. Olha, aqui está gosto para tudo. Essa branca com o ombro em vamos olhar verde, aqui- vamos olhar a aqui por cima alternativa para esta. foi preta com o ombro em verde. Portanto, esta aqui era toda ela preta, Com o ombro em verde esta e parte... com o leão do ombro, exatamente. Deram a escolher ao Sporting, quer em preto ou quer em branco. E o Sporting escolheu em preto. E tipo, por mim, essa em branco também tinha ficado bem, é-me indiferente. Pronto. Esta que está aqui na esquina da mesa da... Sabe, aqui da durante nossa 3 mesa. anos o Sporting não teve camisolas Stromp. Ok, estamos Foi a falar, foi nós até estamos a este falar ano. desta Exatamente, camisola. Ok. agora desta. Não teve, mas no entanto chegou a fazer as camisolas de teste. Isso era a camisola Stromp para 2011-2012 e depois houve a decisão de não produzir. Portanto, essa camisola também nunca foi produzida e nesse ano não houve Stromp. E diz-me uma coisa, e uma camisola que nunca foi produzida, torna-se mais valiosa porque é uma raridade ou acaba por não ter valor porque não foi oficializada e não foi vestida por nenhum jogador? 20, 30 euros. Ok, vamos continuar. Vamos facilitar agora sim a vida ao nosso realizador e vamos olhar para a parte de baixo. Se calhar começamos aqui precisamente pelo meu lado direito e vamos começar se calhar a contar a história de cada uma das camisolas. Quando nós pudermos dar o plano. Ok, vamos começar aqui então por esta que está aqui assim mais, esta que está toda de verde. Já olhámos para ela, Sim, já olhamos para ela, é dos anos 50. Ok. Depois, a que está ao lado com o número 5 à frente, na parte da frente. Esse é o modelo que foi usado a partir de 65, 66, se bem me lembro. E sabe, as camisolas passavam de jogador para jogador. Ok. Esta, de ano para ano, porque não havia camisolas e podia o mesmo modelo. Este modelo foi usado até 72, até 1972, acabou nas mãos de um júnior, que depois não tinha grande gosto naquilo, ofereceu a uma pessoa e essa pessoa um dia, pá, tem aquilo ali, não serve para nada, deixa-me vender. E vendeu. Ok, vamos continuar, Sim. podemos continuar a olhar para É as dos anos camisolas. 60, portanto. Sim, a outra logo estava aquela branca que estava ao lado da camisola número 5, que parece-me mais pequenininha. Será que estou enganado?
Aparece aquela camisola Ok. é do Bastos, de 1980-81, que era um homem grande, só que eles usavam as camisolas muito justas ao corpo. Ok, depois aquelas duas que estão aqui mais em baixo, uma delas com manga curta e a outra de manga comprida. A de manga curta é de 77-78, é do jogador Da Costa, é de um jogo contra o Atlético Mineiro do Brasil, mas o Troféu Vigo em Espanha, que trocou com o jogador Márcio, que ele levou para o Brasil, que a vendeu através de um maior negociante de camisolas do Brasil, e eu comprei. E quanto é que tu pagaste por aquilo? Nós sabemos que é assim. Também já te esqueceste, é daquelas que verdade. tu preferiste esquecer. Isto tens aqui realmente peças muito, muito raras. Todos os colecionadores têm, porque, digamos assim, conheço muitas pessoas que têm camisolas destas e camisolas que eu gostava de ter, mas não tenho. Ao fim de algum tempo, uma pessoa começa a juntar a sua coleção. Não é? Olha, uma bela pergunta aqui de novo do mesmo telespectador, Patrick Silva. Se alguma vez tiveste a usar e foste enganado na compra de alguma camisola? E depois podemos passar aqui para a dos guarda-redes. Ok. Temos 10 minutos, não sim. temos muito. Enganado, digamos que o que acontece é vendedores que não cumprem a palavra. Temos um negócio acordado, tudo certo, e depois aparece alguém a dar mais, ou ele decide, acha que aquilo é uma realidade e começa a pedir mais. Quando é assim, o negócio acaba e não há negócio. Agora, dizerem, vendem uma camisola, eu pago a camisola e a camisola não chegar, nunca aconteceu. Claro, há aquelas pessoas que tentam enganar, que dizem... As redes sociais, os leilões que existem na net, Pois. e não querendo fazer publicidade àquele site conhecidíssimo onde há muitas trocas, obviamente, mas há muitos burlões. Há muitos burlões, mas uma pessoa aprende a conhecê-los e é a quem compra que tem a responsabilidade de saber o que está a comprar. Há pessoas com pouco discernimento e eu vejo camisolas completamente falsas a serem vendidas por preços que se calhar rendem à pessoa, que pega numa camisola qualquer, mete um patch e vende aquilo por 80 euros. Mete um patch, ajuda-me. Para quem não As sabe. Para quem coisas não sabe. do campeonato nacional, ou por exemplo este aqui do campeão Aquilo quase que nacional. oficializa Em alguns a casos, peça. em alguns casos, há imensa gente a querer passar gato por lebre, mas nós aprendemos a conhecê-los e temos que conhecer as coisas. Por exemplo, eu tenho fotos, eu diria, pai, de 80% dos jogos do Sporting a partir dos anos 40. E tudo ajuda-te a conseguires, tudo isso ajuda-te a conseguires, portanto, perceber o que é original, o que não é original, de alguma forma, obviamente. Não é? Porque só quando tocas, se calhar, tu consegues perceber mesmo o que é original ou não é original? Com o toque, o tato? O toque e o tacto ajudam muito, mas há muitos pequenos detalhes em que as camisolas de jogo são completamente diferentes das camisolas da loja. É por isso que este ano é difícil, porque são exatamente iguais. É por isso que este ano é preciso ter muita atenção com o que se compra. Olha, vamos passar aqui para as camisolas de dos guarda-redes do Sporting. Neste caso estamos a falar de... Vamos começar aqui se calhar pelo do Tiago, pelo número 16. Esta camisola, qual é a história que está associada e é de que época? Esta camisola, portanto, estas camisolas são 2011, 2012, não é? Ou é 10, 11? Ai, caramba, que eu tenho memória. Aí no site há de dizer. É a última época do Tiago. Portanto, ele só entrou num jogo, que foi no último jogo, que foi substituído no fim. Não foi esta camisola. Esta é uma camisola que ele usou no banco. Eu posso-te passar, se calhar, podem ver, consegues. este é aquilo que se chama o patch, neste caso da Liga Zone Sagres, não é? Que está aí. Portanto, isto é aquilo que oficializa... Sim, mas isso também se falsifica, torna não é? Pois, também é verdade. Aí é que está. Mas é preciso uma pessoa conhecer e saber a origem. Portanto, camisola do Tiago, era Na camisola última número 16. época, Como é que isto chegou às mãos? dele, Na última época dele do Sporting. através de um rapaz que é guarda-redes, que é guarda-redes. Pronto. Muito bem. Foi assim. Ok, depois... Esta é do Rui Patrício, exatamente a mesma época. O Rui Patrício era o guarda-redes titular. Neste caso, esta não é usada em jogo, porque se forem ver, o Patch é a Taça da Liga, em que o guarda-redes suplente, o guarda-redes titular na Taça da Liga foi o Marcelo, e o Rui Patrício sentou no banco. Portanto, isto é uma camisola usada no banco. Esta, se virem aqui... não, esta não está assinada. Acho que é esta que está... Tiago. Não é. Não é.
Ok, portanto isto é uma camisola também usada no banco, tal como e a esta do Tiago. como é que te chegou? Ajuda-me. Foi também da mesma maneira. Um guarda-redes júnior que te passou, uma pessoa que te passou. E aqui falta quanto tempo é que nós temos ainda de programa? Aproveitava para perguntar isso ao nosso realizador. Temos 1 minuto de programa. Portanto, eu agora vou fazer aqui uma arte de magia. Notem que falta aqui um guarda-redes. Falta aqui um guarda-redes. Falta aqui um Marcelo. Se calhar, o que vai acontecer agora, que podes ir contando a história, se calhar, ora vai bem, ser mais engraçado. O Marcelo jogou na Liga Europa neste ano, é 2010-2011. Vamos colocar aqui no... Ele foi o guarda-redes titular no jogo contra a Lazio, que foi o último jogo da fase de grupos, que já estávamos qualificados. No fim, o Marcelo trocou a camisola com o jogador da Lazio e a Lazio, que participa em ações de caridade, ofereceu a camisola a uma instituição de caridade que a leiloou. Eu vou-te pedir para que vais continuar a história, porque eu não vou conseguir falar. Porque okay, a camisola vai aparecer. Tudo bem. Que leiloou a camisola. Devo dizer que não foi extraordinariamente cara, mas pronto. E com isso eu fiquei com uma coisa que eu gosto muito, que é as camisolas dos 3 guarda-redes dessa época. Há bocadinho, quando perguntaste que jogador é que eu gostaria de ter desta época, eu digo sempre o Rui Patrício. É o nosso capitão, e é o guarda-redes de Portugal, é o melhor guarda-redes português e o melhor guarda-redes a atuar de Portugal, mas de muito longe. E pela sua personalidade, e para além das defesas, é a sua personalidade, que é uma pessoa correta a todos os níveis. Já agora, o que dizer desta camisola? Eu imagino que lá em casa não me estejam a ouvir bem, mas nós vamos tratar já disso, que eu vou já pôr o microfone. Pronto, vou pôr aqui isto no meu guarda-roupa. Aí está. Agora vamos montar isto aqui. O senhor que faz parte do áudio da Sporting TV vai adorar a forma como eu vou colocar o microfone. Se estiver a ouvir bem, é só dizerem. Está-se a ouvir maravilhosamente bem. Ora, fantástico. Como é que esta camisola chegou até aqui? Esta camisola chegou até aqui porque eu a trouxe de casa. A resposta é sempre, mas já percebemos que foi um ato de muita solidariedade aos jogadores e isso também é parte fundamental na arte de colecionar camisolas do Sporting. Epá, para os colecionadores, nem tanto. Nós damos mais valor às camisolas. Os leilões de solidariedade em geral, por vezes participamos, mas às vezes chegam a valores que é a questão da causa e não a questão da camisola. Como eu disse, nós não somos ricos, portanto temos de ter algum cuidado. Neste caso é uma camisola do Marcelo, que é outra pessoa por quem tenho muita admiração, porque se vê como ele vive os jogos, que é extraordinário, não é? Agora vamos só picar um bocadinho nada. O que é que estás a achar do Sporting nesta época? Porque temos que falar disso, obviamente, também, e nomeadamente a equipa de futebol, porque estamos aqui a falar de, sobretudo, não tirando mérito às outras modalidades, estamos a falar sobretudo de futebol e de peças históricas. Estás a gostar de ver o Sporting esta época? Eu estou a gostar muito de ver o Sporting esta época. Isto podia ter corrido melhor logo no início, mas houve ali uma série de casos fora do Sporting. Epá, não vamos falar de arbitragem, senão eu chateio-me. Sim. Mas basicamente para nós próprios. Exatamente, para nós próprios. Dá gosto de ver o Sporting jogar. Este último jogo agora, viu-se, marcámos o 3-1, eles marcaram o 3-2 e reagimos, jogamos bem, temos o Slimani está fora, mas temos o Tanaka, temos plantel. Exatamente. Temos um bom plantel. Nós amanhã vamos jogar contra o Belém para a 3ª jornada da Taça da Liga. Vamos a Belém jogar. O que é que antevês para este jogo? Haveria alguma camisola desse jogo que gostasses de ter? Ora bem, em primeiro lugar, em Portugal há 10 milhões de treinadores de bancada, menos um que sou eu, que eu meto-me no meu plantel de fã, de sócio, de adepto, que vibra pelo clube, mas eu sou incapaz de estar a olhar para um jogo, fico tão nervoso que eu não sou capaz de dar conselhos ao treinador. Ok, camisola é que gostavas de ter do jogo de amanhã? Do jogo de amanhã, sei lá, do Ryan Gold, não é? Que é o fabuloso pé esquerdo. É fantástico, exatamente. Olha, eu não sei como te agradecer mais a vinda à Sporting TV e o trabalho que tiveste em nos mostrar esta parte da tua vida. Muito obrigado, mesmo de coração, obrigado por vires à Sporting TV, por vires ao Fórum Leonino e por nos mostrares tanta história a nós aqui na Sporting TV e a si também que está em casa. Nuno, muito obrigado. Vamos nos cruzar certamente mais vezes aqui na Sporting TV e também fora. Quanto a si, muito obrigado por ter continuado com a Sporting TV no Fórum Leonino e já agora é continuar porque afinal estamos em casa, estamos na Sporting TV. Até amanhã.